Bom, pessoal, vamos dar início à nossa palestra de hoje. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Elaine Rodrigues, sou consultora de suporte da base e coordenadora dos cursos online. Nosso encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre o contas a receber do condomínio Uno, tá? Se tiver algum cliente assistindo que não seja da versão, que não utilize a versão Uno, não tem problema, pode continuar a assistir a palestra, tá? Mas a gente hoje vai falar especificamente da versão Uno do sistema de condomínio, tá? Tem algumas diferenças, na versão Master tem mais opção do que na Uno, tá? Mas o funcionamento das funções que existem, né, a funcionalidade das opções que existem no Uno são as mesmas do Master. Tá? A única diferença de um para o outro é que no Master eu tenho mais opções e no Uno as opções são um pouco reduzidas. Apesar que no Contas a Receber, a versão Uno ela está bem parecida com a versão Master. Tá? Uma coisinha ou outra que não tem habilitado. Ok? Então, no Contas a Receber, nós vamos falar hoje, eu não vou conseguir falar em uma hora de todas as opções, tá? Porque eu vou entrar em cada uma, vou fazer o procedimento. Então, transferência de recibos adiantados e atrasados, assistente para inclusão de recibos, bem como a importação de arquivo dentro do Contas a Receber, vai ficar para uma próxima palestra, tá? Senão a gente não consegue falar tudo em uma hora, tá bom? Mas aí a gente vai falar sobre os lançamentos, avulso, rateio, a geração do recibo, como bloquear e desbloquear, impressão, o arquivo remessa, tá? Os cancelamentos, os tipos de cancelamentos, os tipos de baixa, os devedores e o incremento. Então a gente vai pegar todo um apanhado, tudo que vocês precisam realmente para fazer os recibos de vocês e colocarem na rua. Tá? As outras opções são coisas que podem ser, que ajudam, né, na rotina de vocês, mas que a gente vai deixar para ver num outro dia, que são um pouquinho mais complexos, demoram mais. Tá? A importação do arquivo de contas a receber, eu vou até falar rápido, tá? Vou mostrar como é que funciona mais ou menos, mas não vou a fundo, tá? Se alguém tiver com um arquivo aí de o que vocês usam muito nessa questão de importação de contas a receber do condomínio, arquivo de água, né? Aquelas empresas que fazem a leitura dos medidores de água dos condomínios. Então, mandam essas planilhas para a administradora, né, o síndico manda para fazer a importação. Então, isso aí, se vocês estiverem com um caso desse, eu vou falar assim um pouquinho por alto, tá, que não vai dar para entrar muito a fundo, mas aí vocês entram em contato depois com a gente aqui no suporte, que a gente ajuda a importar a planilha, tá? Se alguém já tiver um caso desse aí, estiver precisando fazer essa importação, tá? Então, vamos lá, pessoal. A primeira parte que nós vamos falar aqui é sobre o lançamento do Contas a Receber, tá? Eu sempre gosto de lembrar que, como agora a gente está falando de pontos pontos específicos do sistema, a gente já parte do princípio aqui que já está tudo cadastrado, né? O condomínio, as unidades, a conta corrente do condomínio, que vocês já fizeram a homologação, né, desses recibos, já está tudo funcionando, então agora a gente vai vai mostrar a rotina diária aí para vocês, tá? Então, eu já vou partir aqui direto do contas a receber, não vou entrar na parte de cadastro de conta, nada disso, tá? Então, aqui a gente vai falar primeiro da parte de lançamento, tá? O que é o lançamento do contas a receber? É onde eu vou dizer as verbas que eu vou cobrar dentro dos recibos. Tá? Aqui que eu coloco lá o condomínio, o fundo de reserva, lembrando mais uma vez que para isso, né, tem que estar cadastrado lá no contrato de administração os grupos de saldo que o condomínio vai utilizar. Tá? Então aqui eu vou fazer os lançamentos das verbas, né, que o síndico ou que a antiga administradora me passar. Consigo fazer a importação de arquivos, né, para o contas a receber, arquivos esses que têm que estar obrigatoriamente no formato CSV, tá? C de casa, S de sapo, V de vida. Então, CSV, a gente só consegue importar arquivos nesse formato. E depois fazer a geração do recibo em si, tá? Então, vamos partir aqui que a gente está fazendo um contas a receber pela primeira vez, tá? Então, vou pegar esse condomínio aqui, número 1, código 1, mas eu vou criar um contas a receber para ele para o mês de abril, tá?
Então, aqui o condomínio, data de vencimento 5/4. Ele pergunta, diz que a data está fora, porque nós estamos em março, o sistema sempre trabalha com a data do calendário do Windows, né? Então, ele dá essa mensagem aqui de que está fora do mês corrente. Se eu quero apagar, vou marcar que não. E aí aqui, o dia base. Esse dia base, ele é utilizado para aqueles condomínios que possuem cobrança no último dia útil do mês, né? Então, assim, nem sempre o último dia útil vai ser dia 30, né? Ou 31, fevereiro a gente tem 28. Então, eu posso colocar ali como dia base um dia específico e o sistema vai usar esse dia base para o incremento, quando eu for fazer o incremento, tá? Então, digamos que o condomínio vença no dia 31, um exemplo. Tem meses que não vai ter 31, né? Então, eu vou colocar aqui dia base 30. Então, sempre que fizer um incremento, ele vai fazer com o dia base 30, tá? Nesse caso aqui eu não vou utilizar porque eu estou usando uma data fixa lá que é 5 de abril, tá? O dia 5, todo dia 5. Data para gerar recibo. Esse campo ele é só um informativo, tá? A pessoa que faz a geração de recibo, ela tem uma noção de quando ela vai fazer essa geração. Então eu posso especificar ali, todo dia 20 do mês vai ser feita a geração do recibo, tá? Essa data de geração ela não sai em nenhum campo do recibo nem nos relatórios, ela é somente um informativo aqui da tela do contas a receber, tá? Então posso colocar aqui dia 20, todo dia 20, quando eu incrementar, ele vai incrementar lá para 5 de maio, para 20 de maio, tá? Ele vai sempre mudando o mês de acordo com o incremento que for sendo feito. A gente vai falar do incremento daqui a pouco, tá? O critério de cobrança, então, qual o critério que eu vou utilizar para cobrar a multa e juros desse condomínio? 10% de multa, mais 1 de juros, 2%, 20%, e ainda existem aqueles casos, né, que o condomínio tem um critério de cobrança específico. Tem condomínio que tem desconto, né? Então, primeiro eu tenho que criar o critério de cobrança, se for utilizar algum diferente desses que já existem no sistema. Então, primeiro eu tenho que criar o critério de cobrança, para depois aqui no contas a receber fazer o vínculo. Ou, né, se preciso for, eu posso clicar aqui direto, também ele já me joga para a tela do critério de cobrança e eu faço o cadastro, tá? Isso aqui também a gente vai marcar uma outra palestra para falar sobre isso, ok? Daqui do financeiro, das tabelas, enfim. Então, hoje a gente vai falar somente mesmo da geração do contas a receber, tá? E aí eu posso vincular uma mensagem externa e uma mensagem interna que também tem que ser cadastrada previamente, tá? Também clicando aqui no formulário expresso eu consigo abrir a tela de mensagem e aqui eu vou conseguir configurar, fazer uma mensagem. Aqui eu vou até cadastrar uma mensagem, vou botar aqui como teste o nome da mensagem, tá? E o tipo dela, eu quero que ela saia dentro do recibo. Então, eu tenho a opção aqui de recibo laser local interno e externo, tá? Dentro do recibo, fora do recibo externo. E tem os outros tipos de mensagem também. Esse caso aqui, eu vou colocar que eu quero ela dentro do recibo, vou salvar. E aqui nas linhas, clica aqui na linha, clique em alterar, e aí eu vou digitar o texto que eu quiser que saia lá no meu recibo, tá? Então, salvando aqui, se eu voltar aqui para a tela, ela já aparece aqui e eu posso fazer o vínculo, tá? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse criado uma mensagem externa. E aí eu poderia colocar também, vincular uma mensagem aqui para ela sair na capa do lado de fora, né, do recibo, tá? O tipo de documento, recibo, tá? Esse campo documento, ele é obrigatório, porque ele vai impactar em vários relatórios do sistema. Então, por exemplo, se eu não colocar aqui o tipo de documento, se eu for gerar, por exemplo, um relatório de um birô, por exemplo, ou uma crítica de recibo, tá? A escada não sair lá, tá? Até na hora mesmo da impressão do recibo, se eu não vincular o tipo de documento, esquecer de vincular o tipo de documento, eu não consigo imprimir o recibo, tá? Então, aqui o documento, o tipo vai ser sempre recibo, só selecionar, ok? O status desse contas a receber,
quando eu estou criando um novo contas a receber, ele fica com o status de liberado, tá? Mas caso eu precise, ó, eu estou criando esse contas a receber aqui, mas eu não quero que seja gerado ainda o recibo dele. Eu vou deixar ele aqui, estou esperando uma assembleia ou uma aprovação do síndico, alguma coisa que ele vai me mandar. Então eu posso criar todo o meu rateio, né, todo o meu contas a receber e marcar aqui pendente. Então se uma outra pessoa for gerar os recibos, não corre o risco desse aqui especificamente ser gerado, porque ele está pendente ainda. Então ela pode até gerar lá da carteira toda, mas esse aqui ele não vai ser gerado, tá? E em crítica também é quando está fazendo a análise, ele também não é gerado, tá? Então só consigo gerar se ele tiver marcado com o status de liberado. Isso aqui é até bom fazer abrir um parênteses, tem acontecido muito do pessoal ligar e falar assim, eu estou tentando gerar o meu recibo e ele não gera de jeito nenhum. O contas a receber está lá, todo prontinho, mas eu não consigo gerar recibo. Diz que gerou, mas não gerou nada, não aparecem os recibos. O que acontece? Quando eu faço um incremento, que eu copio o contas a receber de um mês para o outro, ele já vai com o status de liberado. Então, se eu só incrementei, fui lá e fiz a geração, o sistema vai gerar. Agora, se eu fizer o incremento e eu entrar depois nesse contas a receber e fizer qualquer tipo de alteração, automaticamente o sistema marca esse status como pendente. Então, se eu entrei lá, incrementei, precisei fazer uma alteração, depois que eu fizer essa alteração, eu tenho que lembrar de vir aqui e marcar o status como liberado. Senão, eu não vou conseguir fazer a geração desse recibo, tá? Então, aqui eu estou criando agora, ele vai com o status liberado normal. O campo data e o funcionário ele preenche automaticamente quando salvar, tá? E o incrementado também ele vai marcar quando eu gerar esse um incremento para o próximo mês, em maio, ok? Então, eu vou salvar aqui essa tela. Salvei. E aí eu tenho as duas opções, o avulso e o rateio. Vamos falar do rateio primeiro. Clicando no botão rateio, eu consigo inserir as verbas fixas desse condomínio. Tá? O pessoal fala assim, tá, por que eu posso. Qual é a diferença de eu criar clicar no botão rateio e criar lá dentro e criar no avulso? Geralmente no avulso, as administradoras utilizam para coisas avulsas mesmo. Por exemplo, uma multa. Aí eu vou lançar lá no avulso porque é para uma unidade específica, tá? Coisas que sejam para unidades específicas. Por quê? Porque aqui no rateio eu consigo selecionar se eu quero todas as unidades ou somente algumas, né? De acordo com o tipo de rateio que eu vou selecionar, tá? Se eu deixar de fazer aqui no botão rateio e for fazer no avulso, eu vou ter o trabalho de ficar digitando lá unidade por unidade. Então, se for uma verba que eu vá cobrar para todas as unidades, né? Ou para somente, se eu vou tirar algumas, é muito mais vantajoso, mais prático eu fazer dentro do rateio do que no avulso. Tá? Então, utilizem o avulso para coisas específicas e que vocês não vão lançar para todas as unidades. Tá? Lembrando que aqui dentro do rateio eu também tenho a possibilidade de discriminar as unidades que eu quero que participem. Tá? Mas aí aqui a gente lança o que? Fundo de reserva, condomínio, as verbas fixas, né? Água e esgoto, se o condomínio cobrar isso dentro do recibo, energia elétrica, enfim, tá? Lá no avulso eu vou deixar para lançar as importações lá que eu tiver que fazer de planilhas, né? Vou deixar para lançar uma multa, uma diferença de baixa de recibo que eu tenho que cobrar, tá? Coisas bem específicas mesmo. Ok? Pessoal, dúvidas até agora? Posso continuar? Quem tiver dúvida é só colocar aí no painel de bate-papo, tá? Eu não falei lá no início, esqueci, mas essa palestra, para quem está participando pela primeira vez, vocês não conseguem, eu não consigo ouvir vocês, só vocês me escutam. Então, a comunicação de vocês comigo é só pelo painel de bate-papo, tá? Quem tiver dúvida aí pode ficar à vontade de perguntar. E no finalzinho também eu sempre deixo um espaço para as considerações finais e as últimas dúvidas, tá bom? Então, ninguém tem dúvida, eu vou continuar aqui, tá? Então, aqui no meu rateio, eu tenho que, para inserir a verba, eu tenho que clicar aqui no inserir um novo registro, né? Que aí a gente chama aí o clássico ícone da folhinha amarelinha. Eu vou dizer qual o grupo de saldo que eu vou utilizar. Tá? E isso aqui também lembrando que o grupo de saldo ele tem que estar cadastrado, vinculado lá no contrato de administração,
Tá? Às vezes o síndico pede para criar um grupo de saldo novo, e aí surgem algumas ligações aqui no suporte. Eu criei o grupo de saldo lá em tabelas, grupo de saldo, e ele não está aparecendo lá no condomínio para eu lançar. Tá? Porque além de você criar o grupo de saldo, você tem que lembrar depois de ir lá no cadastro do condomínio, no contrato de administração, lá tem um botão grupo de saldo, e você vai vincular aquele grupo de saldo ao condomínio, tá? E aí você já consegue utilizar esse grupo de saldo tanto no contas a receber quanto no contas a pagar, tá? Então aqui eu vou utilizar o grupo de saldo condomínio, que é o mais clássico aí de todos, né? E a cota condominial, ok? Crédito, tá? Tudo que eu for cobrar do condômino dentro do recibo serão contas de crédito. Tá? Quando eu for dar um desconto para ele, aí eu vou utilizar as contas que geralmente começam com 2, dependendo do plano de contas aí de vocês, tá? Mas o padrão é conta 1, são contas de crédito, e 2, contas de débito, tá? Tipo de parcela, e aí eu tenho finita, infinita e única, tá? Para quem assistiu a palestra do Contas a Pagar e para quem está acostumado a trabalhar com contas a pagar, o critério de tipo de parcela funciona da mesma forma que o contas a pagar, tá? Para eu conseguir copiar esses lançamentos de um mês para o outro, a gente tem aqueles condomínios que são valores fixos, não mudam, né? São os melhores condomínios de se fazer rateio, porque você é só incrementar, apertar o botão lá do incremento e depois apertar o botão do gerar recibo, né? Então, assim, eu só consigo fazer essa cópia de um mês para o outro se o tipo de parcela for finita ou infinita. Tá? Lembrando que as parcelas finitas são aquelas que têm um prazo determinado para encerrar. Então, assim, as parcelas fixas, parcelei em 10 vezes, então 1/10, 2/10, até a 10/10. O sistema vai fazer essa cópia, esse incremento, né, até a parcela 10/10, depois ele já não incrementa mais. Tá? As parcelas infinitas são aquelas que não têm prazo para terminar. Cota condominial, fundo de reserva, água, se for o caso, né? Se o condomínio cobra mesmo a água, não tem nenhuma determinação que vai cobrar água até o mês tal, então também vai ser infinita, tá? E aí a referência da parcela vai ser o mês e o ano que é da referência daquela conta, tá? Então aqui, o condomínio, cota condominial é infinita e a parcela referência 4 de 2017. Tá? O campo complemento é um campo de digitação livre, texto livre. Lembrando que a gente não pode colocar um texto aqui muito grande, porque senão vai estourar lá a linha dentro do recibo, tá? Porque esse complemento aqui ele sai no recibo, ele vai impresso no recibo do condômino. E o valor. Nesse campo valor, gera uma certa dúvida. Por quê? Porque eu vou lançar aqui o valor dependendo da minha forma de rateio. Tá? Então, por exemplo, se a minha forma de rateio é igual para todos, o condomínio não é por fração, eu vou lançar aqui igual para todos e digamos que a cota condominial seja de R$ 1.000 para cada condômino. Tá? Então, o síndico vai passar lá o valor fixo. Olha, Elaine, esse condomínio aqui, a cota condominial dele é de R$ 1.000 por mês e o fundo de reserva é de R$ 100. Então, na hora que eu for fazer esse rateio, como é que eu vou fazer ele? Nossa, qual é a forma de rateio que eu vou usar aqui? Bom, se o síndico disse que é R$ 1.000 fixo, né, para todo mundo, então eu vou lançar aqui R$ 1.000 e a forma de rateio vai ser igual para todos. Então, vai sair no recibo de todo mundo R$ 1.000 lá. Para X unidades, R$ 1.000, tá? E o tipo de rateio é para todas as unidades. Ou, quando o síndico tiver isenção, aí eu vou colocar aqui, exceto para a unidade discriminada, e depois aqui na unidade eu vou selecionar essa unidade do síndico, tá? Então, nesse caso aqui, até eu vou fazer a simulação assim, que é o que acontece em muita administradora, em muito condomínio, tá? Então, nesse caso aqui, a cota condominial é R$ 1.000 para cada um, exceto para a unidade discriminada, que vai ser a unidade que eu vou eleger aqui como o síndico, tá? E aí, como eu estou trabalhando com valor fixo, eu não preciso selecionar o tipo de fração, tá? Então,
exceto para unidade, o tipo de fração, esse condomínio que não vou trabalhar com fração, tá? Agora, digamos que o síndico tenha falado assim, ó, Elaine, o valor da cota condominial é de R$ 50.000 por mês, e o condomínio é por fração. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar aqui os 50 mil, né? A forma de rateio vai ser por fração. E aí sim eu tenho que dizer qual é a fração que eu vou utilizar para o sistema fazer o cálculo, tá? Esse tipo de fração também vai estar vinculado lá no cadastro do condomínio, ok? Cada unidade vai ter a sua fração lá cadastrada na aba fração. E aí o sistema vai fazer o cálculo. Também posso colocar aqui, exceto a unidade que vai ser a unidade do síndico. Tá? Então, se eu tiver o valor cheio do condomínio, eu tenho duas formas de trabalhar, por fração ou dividido igualmente para todos. Tá? Por fração, ele vai pegar o valor que eu lancei aqui, vai consultar lá a fração de cada unidade, vai fazer o cálculo e vai lançar no recibo. Tá? Dividido igualmente para todos, ele vai pegar aqui o valor e vai dividir igual pela quantidade de unidades desse condomínio. Ok? Todas as três opções de forma de rateio, eu posso aqui colocar o exceto a unidade discriminada, que é o síndico, tá? Ou alguma outra unidade que tenha tido um desconto aí, não vai pagar, o síndico paga às vezes o condomínio, mas não paga o condomínio e paga o fundo de reserva, né? Enfim, é aqui nessa parte que vocês vão determinar isso, como pela forma de rateio e pelo tipo de rateio. E se for por fração, né, se o condomínio for por fração, determinar qual a fração. Existem aqueles condomínios que trabalham com mais de uma fração. Né, eu já peguei condomínio que trabalham com a fração ideal, fração de vaga e fração de seguro. Um exemplo, a fração do seguro do prédio é diferente da fração ideal. Então, aí vocês vão, dependendo da verba que estiver sendo lançada, vocês vão determinar qual o tipo de fração que vocês vão utilizar para fazer o rateio. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui uns R$ 1.000 e vou colocar aqui igual para todos e vou deixar aqui o exceto a unidade que vai ser, eu vou selecionar uma unidade aqui qualquer, tá? Vou marcar aqui multa. Em alguns planos de conta, a conta cota condominial pode não estar marcada como pagamento obrigatório e aí quando vocês criarem um rateio vai ficar assim, ó, tá? Então tem que prestar atenção aqui para marcar a multa e para marcar o pagamento obrigatório. Ok? Essa marcação de multa aqui, gente, vai impactar diretamente nos relatórios de devedores, tá? O que acontece às vezes o cliente liga dizendo que o relatório de devedores não está cobrando multa. Aí a gente vai olhar, a conta não está marcada a multa, tá? Então, isso vai impactar diretamente no relatório de devedores de vocês. E, é claro, também na hora do cálculo lá quando essa pessoa pagar fora do prazo, né? O sistema não vai calcular a multa nem os juros, tá? Então, criei aqui, e como eu marquei aqui que o tipo de rateio é exceto para a unidade discriminada, eu tenho que dizer para o sistema qual é essa unidade. Então, eu vou clicar aqui embaixo, ele vai ficar azul a linha, vou clicar no novo registro, ele vai trazer todas as unidades desse condomínio selecionadas, tá? Eu vou desmarcar todas e vou marcar apenas a que eu quero. Vou marcar aqui essa 107. Marquei, tá? Duplo clique do mouse, ou pode usar também a tecla de espaço do teclado, tá? E vou clicar em processar. Entendeu? Automaticamente já colocou aqui. Tá? Então, eu tenho cota condominial, R$ 1.000 para todas as unidades, exceto para a unidade discriminada, que é a unidade 108. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com as outras verbas que eu tiver. Vou lançar aqui condomínio também, botar o fundo de reserva. Infinita. R$ 100, igual para todos. Tá? E aqui no caso eu vou deixar o síndico pagando o fundo de reserva, tá? Vou marcar a multa, o pagamento obrigatório já está marcado e vou, tipo de rateio, esse é para todas e vou salvar, tá? Se eu tiver alguma outra verba, eu vou fazer a mesma coisa, só clicar no inserir, vamos botar aqui
energia elétrica. E aí aqui na energia elétrica eu vou botar um valor aqui, e 20, e vou botar dividido igualmente para todos, tá? E o tipo de rateio para todas as unidades. Ok? E vou marcar aqui também uma... Vou botar aqui finita, parcela 1, 2. Vou botar aqui R$100, igual para todos. Tá? Então, nós temos aqui obras com parcela finita, 1/2. Tem energia elétrica, fundo de reserva e a cota condominial. Tá? O meu rateio já está criado. Se for um condomínio que não tenha mudança de valores todo mês, nesse caso aqui eu coloquei uma energia elétrica aqui, então a energia elétrica é muito provável, né, que o valor mude todo mês. Então vou ter que entrar aqui no rateio e alterar o valor da energia elétrica. Mas se não tivesse ela aqui, é um tipo de condomínio que eu não precisaria mais mexer no rateio. Então todo mês eu iria incrementar isso e já gerar o recibo. Não precisaria nem entrar aqui para fazer nenhum tipo de alteração. Tá? Então, o meu rateio está criado. Digamos que nesse condomínio, o síndico nesse mês mandou alguma coisa extra, uma cobrança de interfone ou portão de garagem, aquele, né, o controle do portão, isso daí os condomínios cobram, né? Então, eu posso lançar aqui no avulso. Vou botar aqui diversos condominial, um exemplo, e parcela única. E aí eu posso colocar aqui no interfone. Tá? Se for só para uma unidade, se for um valor igual para todas as unidades, eu posso colocar aqui R$20. E aqui embaixo, aí salvo, tá? Essa parte de cima, se quiser colocar algum campo de observação também, salvo. E aqui embaixo, em unidade, eu vou discriminar a unidade. Tá? Como eu já coloquei o valor aqui em cima e a referência da parcela, eu não preciso preencher aqui embaixo novamente. Tá? Eu posso inserir uma nova unidade. Então, nesse mês, eu vou cobrar interfone para essas duas unidades, tá? No avulso, ok? Se eu tivesse uma planilha para fazer a importação, aí como é que eu iria fazer? Eu vou criar aqui o rateio, botar aqui água e esgoto, a parcela única, porque eu vou fazer a importação dessa planilha, então eu não quero que isso incremente para o mês seguinte, não quero que copie, porque todo mês eu vou fazer a importação da planilha, tá? E aí que eu posso botar a referência da água. Posso botar aqui o valor. Salvei, tá? E aí eu vou clicar no botão importar o arquivo e ele vai me abrir essa tela, tá? Como é que eu vou fazer a importação desse arquivo? Ao clicar aqui no botão importar o arquivo, eu vou ter que selecionar, né, uma pasta onde eu salvei esse arquivo formato CSV, tá? Ele só aceita o CSV. Quando eu seleciono o arquivo, ele vai me mostrar aqui as colunas, tá, que eu vou fazer essa importação. E aí, por exemplo, se aqui na coluna 0 for o valor, eu vou colocar aqui coluna do valor, a coluna 0, que aqui começa com 0, tá? Na coluna 1, exemplo, posso colocar a unidade e na coluna 2 o campo complemento, tá? Então, clico aqui em inserir os dados, o sistema vai fazer essa importação direto aqui para a planilha de rateio, tá? Mas isso a gente vai ver numa outra palestra específica, tá? Com os outros pontos também que não serão abordados hoje, tá? Mas para quem tem quem recebe essas planilhas aí de água, isso aqui otimiza muito o trabalho de vocês,
tá? Porque ficar digitando aqui unidade por unidade é complicado, né? Então a gente transformando isso, lembrando que para eu conseguir fazer a importação dessa planilha, o código da unidade que foi cadastrado no sistema tem que ser o mesmo que está na planilha, tá? E aí eu estou falando de código da unidade. Vou até abrir aqui o cadastro, tá? O código da unidade é esse primeiro campo aqui, tá? Não é o complemento, porque às vezes vem lá na planilha 101, apartamento 101, 102, 103, e aqui no sistema o código não é 101, 102, 103. Tá? Às vezes o pessoal inicia o cadastro com 1, 2, 3, 4. Então, no sistema, a unidade 101 ela é o código 1. Então, na planilha, eu tenho que ter lá o mesmo código, tá? Aqui do campo código do sistema, e não o campo complemento, ok? Mas vamos voltar aqui. Então, a gente já lançou o nosso avulso. Deixa eu só excluir esse aqui. Tá? Então, basicamente, eu já tenho o meu rateio todo pronto desse mês, do mês de abril, vencimento 5 de abril, desse condomínio. Tá? Qual seria o próximo passo agora? Fazer a geração em si do recibo. Tá? Então, aqui, financeiro, contas a receber, geração de recibo. E aí, aqui, eu posso fazer o filtro por filial, por gerente, por condomínio, se eu quiser gerar o recibo de um condomínio específico, ou eu posso deixar todos esses campos em branco, inclusive aqui o contas a receber inicial e final, e colocar apenas a data de vencimento. Então, se eu estou gerando a minha carteira toda e aí eu tenho vários vencimentos dentro do mês, eu posso colocar aqui de 1/4 a 30/4. Então, ele vai gerar tudo, tá? Todos os condomínios que estiverem com o status liberado, tá? Se tiver com status pendente ou em crítica, ele não gera, ok? Nesse caso aqui, para ficar mais rápido, eu vou especificar qual é o condomínio, tá, que eu quero gerar. No caso aqui desse campo contas a receber inicial e final, da onde ele pega isso, Elaine? É esse número aqui, ó, número do lançamento. Esse número do lançamento, o sistema cria automaticamente quando você clica aqui no inserir um novo registro, tá? Ou quando ele incrementa para o próximo mês. Então, esse é o número de lançamento. Se eu quiser gerar apenas esse contas a receber, digamos que eu tenha mais de um contas a receber para o mesmo condomínio, tá? Eu posso colocar aqui 60 e ele vai incrementar, ele vai gerar o recibo somente do contas a pagar de número 60. Tá? Isso serve muito, funciona muito para aqueles condomínios que têm ou mais de uma data de vencimento dentro do mês ou mais de um rateio dentro do mês. Tá? Uma outra coisa também importante de falar é o seguinte, eu já peguei banco de dados de cliente que lança assim, cria um rateio para cota condominial, um outro rateio para fundo de reserva, está cadastrando pela primeira vez, aí vai fazer, vai fazer o rateio, aí vai lá, cria uma tela dessa daqui, entra no rateio, cria só a cota condominial. Depois vem aqui, insere um novo registro e cria só o fundo de reserva. Não é assim, tá, gente? O que acontece? Cada tela dessa aqui que eu gero, que eu crio, é uma geração. Se eu criar uma nova tela dessa, significa que eu quero recibos separados. Tá? Então, cada geração, cada número de lançamento desse aqui é um recibo separado que eu vou gerar. Então, isso funciona muito para o seguinte, eu tenho condôminos que querem uma data de vencimento diferenciada, tá? Isso já peguei, parece meio absurdo, mas tem condomínio que faz isso. Então, eu não posso gerar junto com todo mundo. Então, um vai vencer dia 5, o outro vai vencer dia 15. Então, eu tenho que criar um rateio aqui, tá? Uma tela de contas a receber com a data do dia 15. E aí eu vou ter parte de recibo gerando, vencendo 5 e outra parte vencendo 15, tá? Ou se determinado condômino também pedir ou for definido em assembleia, enfim, separado. Não, eu tenho, por exemplo, esse mês que vem tem cobrança de seguro. Mas o condômino
da unidade 101 lá, ele quer o recibo dele de seguro separado, porque o condomínio, o locatário dele paga e o seguro, ele que paga. A gente sabe que existem essas situações dentro das administradoras, né? Então, nesse caso, eu vou gerar um rateio do seguro para todo mundo com vencimento dia 5, todo mundo não, vírgula. Eu vou gerar, exceto, né, para a unidade dele lá, do seu fulaninho, do apartamento 101, tá? E para ele, eu vou gerar também com data de vencimento 5, mas eu vou criar um outro rateio aqui, só com ele, né, ou com as outras pessoas que quiserem também, com a data de vencimento 5 e o seguro. Então, eu vou criar um rateio de seguro específico para ele, somente para a unidade X lá que eu vou determinar. Então, eu vou ter 2 recibos com o mesmo vencimento para essa unidade, tá? Então, toda vez que eu quiser recibo separado, eu vou criar um novo rateio. Se eu quiser tudo junto no mesmo recibo, um rateio único, tá? Vou clicar no botão rateio, vou inserir as verbas e no avulso eu vou inserir o que a gente já conversou aí, que são coisas extras ou somente para algumas unidades, enfim. Aí vocês vão avaliar o que vale mais a pena, lançar no rateio ou lançar no avulso, tá? Dúvidas até agora, pessoal? Posso continuar? Hoje está todo mundo quietinho. Beleza. Então, o próximo passo aqui a gente já fez, que foi a geração do recibo, né? E aí eu tenho 2 formas de visualizar esse recibo no sistema. Eu tenho a tela recibo e eu tenho a crítica do recibo, tá? Na crítica, que é aqui por cima, eu consigo visualizar um relatório, né, com todos os recibos que foram gerados de acordo com a data de emissão, de vencimento ou de pagamento que eu selecionar, tá? Nessa tela aqui, pessoal, gera uma certa dúvida também, porque eu tenho 3 campos de data. Eu não preciso preencher os 3, tá? Se eu souber a data de emissão e eu quiser filtrar pela data de emissão, eu vou colocar aqui, data inicial e final da emissão dos recibos. Ou a data de vencimento ou a data de pagamento quando eu estou fazendo, gerando um relatório de crítica de recibos já baixados, tá? Então, assim, o que eu costumo dizer, nessas telas que tem muitos campos para filtro, se você tiver dúvida, deixa em branco e preencha apenas o campo que você tem certeza. Eu sei que a data de vencimento lá desse condomínio é no dia 5 de abril. Então, eu vou colocar 5 de abril aqui, ele já vai trazer. Não preciso colocar condomínio, unidade, a não ser realmente que eu queira um condomínio específico, uma unidade específica, né? Ou esteja gerando um relatório por filial ou gerente. Tá? Fora isso, estou filtrando um relatório, quero dar uma geral, quero ver um condomínio no todo, tudo que foi gerado, coloco aqui a data de vencimento inicial e final e já resolvo, tá? E aqui eu tenho as opções, se eu quero uma crítica dos recibos baixados, só dos cancelados, se eu quero uma crítica resumida, e aí o layout dela sai um pouquinho diferente, tá? Se eu quero imprimir um endereço, enfim, eu posso selecionar aqui, né, dentro da minha necessidade, eu vou fazer a marcação, tá? Então, se eu puxar aqui do vencimento 5/4, ele vai trazer aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu tenho aí. Deixa eu puxar para cá. Né? O que a gente lançou, que eu lancei lá, ó. Condomínio foi R$1.000, o fundo de reserva, a energia elétrica, né? A gente fez o rateio lá, né, dividido, a obra, R$100, e o diverso do interfone que eu lancei para essa unidade aqui, para essas 2 unidades, tá? Então, eu tenho aqui a unidade que eu selecionei, que seria o síndico, que é o 108, não tem cota condominial, tá? Então, aqui eu consigo, na crítica, visualizar tudo que foi gerado. Se eu marcar aqui essa crítica resumida, o layout dela é diferente. Parece um formato de planilha, tá? Mas eu também consigo visualizar aí os itens, ok? Então, esse é o relatório de crítica de recibo. Eu não consigo achar ele aqui na lateral, tá? Ele não tem atalho dele aqui na lateral. Então, eu tenho que ir aqui por cima. Ó, relatório financeiro, contas a receber, crítica de recibo, tá?
E se eu quiser visualizar o recibo gerado, aí eu vou clicar aqui em financeiro, contas a receber, recibo, tá? Vou filtrar aqui porque eu gerei o mês de abril, né? O condomínio é 1, somente os abertos que eu quero ver. Então ele vai trazer aqui para mim, ó, os recibos que foram gerados, tá? Eu vou passando aqui as unidades. Então tá aqui, 1.100, 289 da água e a obra R$ 100, tá? Então aqui eu consigo visualizar. O próximo passo, eu vou pular aqui o bloquear e desbloquear, depois a gente volta nele, tá? O próximo passo é a impressão do recibo, mas aí tem um parênteses, tá? Se eu já utilizo a cobrança registrada, eu primeiro tenho que fazer a geração do arquivo remessa e depois imprimir os recibos, tá? Porque nessa opção aqui do arquivo remessa, eu só consigo gerar o arquivo para o banco se os meus recibos estiverem com status de processado, ok? Fora isso, eu vou gerar o arquivo e ele vai sair em branco, tá? Então, primeiro eu gero o arquivo remessa e depois eu faço a impressão do recibo. Isso para quem já está utilizando a cobrança registrada, tá? A gente tem uma outra opção aqui também, que é o controle de registro, tá? Mas isso também eu não vou falar hoje, mas eu vou mostrar para vocês que já tem essa possibilidade. O que acontece? Com essa novidade aí, essa normativa do Banco Central, de que todas as cobranças a partir de uma determinada data tem que ser registrada, né? E essa data já mudou aí, sei lá, umas 4 vezes, eu acho, né? E agora mudou de novo, eles divulgaram uma tabela, né? Que tem os valores lá do recibo. Então, assim, a grosso modo, isso só deve começar a funcionar mesmo obrigatoriamente, acho que em setembro, se eu não me engano, agosto ou setembro, tá? Mas quem não está trabalhando ainda com a registrada, o ideal é fazer com antecedência, porque os bancos eles estão demorando, dependendo do banco, Santander é um deles, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, estão demorando um pouco mais do que o normal para fazer essa homologação, justamente pelo volume de gente mandando, né, recibo para homologar, tá? Então, assim, primeira coisa, quem já está trabalhando com a cobrança com o registro, né? Alguns bancos têm tido um problema de você gera o recibo, né, gera o arquivo remessa, manda para o banco. Ele registra tudo lá. Aí daqui, sei lá, passou a data de vencimento, o condomínio não pagou, ele vai até a administradora, né, e pede uma segunda via. Aí o que você vai fazer? Você vai inserir lá a multa e os juros, né, naquele recibo, vai gerar um novo arquivo remessa e vai mandar para o banco. Alguns bancos não têm aceito, têm rejeitado esse segundo envio, porque ele diz que o número do recibo é o mesmo. Então, ele rejeita, né? O número do recibo é o mesmo, o valor está diferente, então não pode ser. Você tem que mudar o número do recibo, tá? Antes, o que estava acontecendo? Vocês aí da administradora tinham que cancelar o recibo e gerar um novo recibo para mudar a numeração, né? Aí colocava lá a data que a pessoa ia fazer o pagamento e já inseria a multa e os juros, tá? Agora, a gente já tem essa opção aqui, que é o controle de registro, tá? E essa opção você não encontra aqui na lateral, no contas a receber aqui, só pela parte de cima, pelo menu superior. Então, financeiro, contas a receber, controle de registro. O que é esse controle de registro? Eu gerei os recibos hoje, tá? Vou gerar aqui, não vou mais usar a opção aqui de arquivo remessa, tá? Vai ter que ser feita uma configuração diferenciada no cadastro do banco e de vocês, aqui em tabelas, banco, tá? A conta, ela tem que passar aqui a parte de cobrança registrada para inclusão, tá? Ou inclusão / cancelamento, e aí depende do contrato que vocês tenham com o banco. Então, ela aqui altera, né, de inclusão ou inclusão / cancelamento, e aí eu deixo de usar o arquivo remessa aqui, e vou passar a usar o financeiro, contas a receber, controle de registro, tá? O que o sistema faz? Acabei de gerar os recibos, aí aqui nessa opção é o contrário do que eu tinha falado antes. Acabei de gerar os recibos, imprimi os recibos
e gerei o meu arquivo pelo controle de registro, tá? Aqui nessa opção eu só consigo gerar os recibos emitidos, diferente do contas a receber arquivo remessa, que eu só gerava os recibos processados, tá? Então, faço a geração por aqui, eu vou mandar para o banco vai acatar esse arquivo, ok. Passou a data de vencimento, o condômino voltou na administradora pedindo para eu calcular a multa e juros. Entro no recibo, altero a data de vencimento, vou inserir o item lá da multa e juros. Vou gerar um novo arquivo para o banco, também pelo controle de registro, tá? Para quem for usar isso aqui, gente, não mais vai usar o arquivo remessa, vai esquecer o arquivo remessa, tá? Vou gerar um novo arquivo aqui pelo controle de registro e vou mandar para o banco. O que acontece com isso? O sistema ele vai lá, consulta que aquele recibo lá, né, ele foi emitido novamente, tá? Ele vai gerar um arquivo com o mesmo número do recibo, sendo que o campo nosso número ele vai alterar. Porque para o banco o que interessa é o campo nosso número, tá? O número do recibo aqui é só para controle interno do sistema da base. Mas lá no banco, quando ele recepciona um arquivo, o que ele olha é o campo nosso número. Então ele vai recepcionar esse segundo arquivo, vai olhar lá, o campo nosso número é diferente, eu não tenho nenhum recibo aqui com esse nosso número. Então ele vai registrar esse arquivo, esse recibo novamente. E o teu condômino vai conseguir fazer o pagamento. Tá? Isso estava acontecendo o problema nesses 3 bancos aqui, que é o que a gente já fez a implementação. Então, Itaú, Bradesco e Santander. Tá? O Santander liberou agora nessa versão 21. Tá? Então, para quem não atualizou a versão ainda e tem o Santander e vai querer trabalhar com esse controle de registro, tem que atualizar a versão. Tá? Uma dúvida aqui do Léo. Vamos lá, então jamais poderia alterar o vencimento de um recibo que já foi enviado remessa só pelo controle de registro. Léo, se o seu banco for o Itaú, Bradesco e Santander, sim. O Santander, principalmente, ele não aceita o mesmo recibo. Nem que você entre lá no site deles e faça a inclusão manualmente, ele não aceita. Você é obrigado a cancelar o recibo anterior e gerar um novo recibo, tá? Então, assim, lá naquela parte que eu mostrei também para vocês do cadastro do banco, existe uma diferença entre inclusão e inclusão / cancelamento, tá? Quando o contrato de vocês, o contrato de cobrança de vocês for com o banco, né? O contrato com o banco, tá? Da cobrança registrada, for com prazo determinado para baixa automática do título, por exemplo, eu vou contratar lá com o banco a cobrança registrada e em 30 dias ou 60 dias, que vai depender do banco, tá, gente? O recibo ele vai ser baixado automaticamente pelo banco, tá? Então, nesse caso, aqui no sistema, você vai trabalhar apenas com a inclusão. Lá no cadastro do banco, tá? E aí não tem como, eu tenho que mostrar aqui para vocês, né? Que a gente sai ali do menu contas a receber, mas eu tenho que mostrar essa parte, não tem jeito. Aqui na cobrança registrada, eu vou marcar só inclusão. Tá? Por quê? Porque o meu contrato com o banco, Santander, Itaú, Bradesco, enfim, é de baixa automática em X dias. Tá? Quando o contrato não contemplar isso, aí eu vou usar a opção que é inclusão / cancelamento. Por quê? O sistema vai gerar 2 arquivos. Quando você fizer a alteração, gerei a primeira remessa, tá? Normal, acabei de gerar o recibo, gerei a remessa, mandei para o banco. Ok, um arquivo. Tá? Quando eu precisar fazer qualquer alteração no recibo, o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar 2 arquivos quando eu for fazer a nova geração. Fui lá, alterei a data do recibo, incluí multa e juros, enfim, vou ter que mandar isso para o banco para registrar, para o condômino poder pagar. O sistema gera 2 arquivos, porque ele vai fazer o cancelamento, ele vai fazer a baixa automática não, perdão, né? Que a baixa automática é o banco que faz. Ele vai fazer a baixa desse recibo lá no banco, lá dentro do arquivo vai indicar, banco, cancela esse recibo aqui, nosso número X, tá? Cancela ele. Aí o banco vai e cancela aquele recibo. E o outro arquivo ele vai registrando o nosso número diferente, tá? Então, assim, na hora de configurar, para quem vai utilizar essa opção de controle de registro, na hora de fazer a configuração, tem que saber
como foi feito o contrato de cobrança de vocês com o banco, tá? Porque isso impacta também, gente, aí eu vou um pouquinho mais além, com relação às tarifas que vocês vão pagar lá, tá? Porque, por exemplo, meu contrato com o banco é baixa automática e eu não pago pela baixa automática, eu não vou marcar inclusão barra cancelamento, porque se eu fizer isso, eu vou estar mandando um arquivo para o banco para ele cancelar o negócio lá toda hora, porque a gente sabe que toda hora tem que estar alterando o recibo, né? E o banco vai ficar me cobrando esse cancelamento. Tá? Então, primeiro verifica com o banco qual é o tipo de contrato de vocês, para depois fazer a alteração dentro do cadastro do banco, aqui no sistema, e começar, depois disso, fazer o controle de registro. Tá? Lembrando, gente, uma coisa também que é importante, para quem usa já o arquivo remessa e vai começar a usar o controle de registro, vai mudar para o controle de registro, o ideal é mandar sempre um arquivo de teste antes. Tá? Sempre gosto de falar isso, porque pode ser que dê alguma zebra aí na hora da geração do arquivo, enfim. Então, seguro morreu de velho, né? Então, vou mudar. Agora eu vou passar a usar o controle de registro. Vai lá no cadastro do banco, muda lá tipo de cobrança, se é inclusão barra cancelamento, gera um recibinho, né, de teste, gera o controle de registro, manda para o banco. Passou, tudo ok? Beleza, pode começar a usar, tá? Dúvidas, pessoal? Dá só um segundinho que eu vou beber uma aguinha aqui que eu já falei a beça, tá? Quem tiver dúvida pode colocar aí no painel de controle, tá? Ou no painel de bate-papo. Então, vamos lá, tá? Então, recapitulando. Quem vai usar o controle de registro não mais usará o arquivo remessa, tá? Arquivo remessa consigo gerar somente com os recibos processados, controle de registro só consigo gerar com os recibos emitidos, tá? Vamos lá, Washington. Se você esquecer de imprimir os recibos, pode cancelar a emissão e gerar outro arquivo. Beleza, é isso aí mesmo, tá? Lembrando que para a geração do controle de registro é justamente ao contrário, tá? Primeiro eu tenho que emitir para depois gerar o arquivo. No caso do arquivo remessa, é isso aí. Esqueci, né? Fui lá, imprimi os recibos todos, gerei o arquivo remessa em branco. E agora, o que eu faço? Só cancelar a emissão dos recibos, a emissão, tá, gente? Muita gente confunde cancelamento de emissão com cancelamento de recibo. Então, cancela a emissão do recibo, gera um novo arquivo remessa. Beleza? Dúvidas? Posso continuar? Ok. Beleza. Então, aí a gente vê agora a impressão do recibo, tá? O arquivo remessa aqui é tranquilo, né? Eu vou dizer que vou selecionar qual é o condomínio, ou se eu quiser selecionar, gerar todos, né? Vou colocar aqui a data inicial e a final, se eu quiser gerar até o final do mês. Vou selecionar o banco e a opção se envia, imprime o recibo no banco ou somente envia, tá? Cliquei aqui no gerar arquivo, dei o nome para o meu arquivo, salvei, beleza. Arquivo gerado com sucesso, tá? E aí a impressão do recibo. Na impressão, eu vou colocar aqui também a data de vencimento, o condomínio aqui, que é o 1 que a gente está trabalhando. Vou deixar em branco a unidade que eu quero visualizar. Eu não sei nem quantas unidades esse condomínio tem aqui, mas deixa eu pegar aqui. Peguei um banco de teste para não ficar muito pesado. Selecionar só essas. Tá? E aí aqui do lado eu tenho as opções, né, de imprimir o duplex, se eu quero imprimir os recibos não emitidos, imprimir o cedente, local de pagamento, e aqui eu vou selecionar de acordo com a necessidade da empresa, tá? Imprimir o login e senha, né, para o condomínio conseguir tirar o recibo lá no site, tá? E essa questão agora, eu vi aqui imprimir login e senha, eu ia falar na hora que eu estava falando do arquivo remessa e eu acabei esquecendo. Alguns clientes têm ligado para a gente e reportado o seguinte problema. Clientes que usam o Icondo, né, disponibilizam a segunda via de recibo no site com fora da data do vencimento, né, porque vocês têm essa opção de prorrogar o prazo lá no site, né, de acordo com o que vocês configurarem lá no filtro.
tem tido problema com isso, tá, gente? Por quê? Com essa questão da cobrança registrada, quando você gera um arquivo, o recibo lá é de R$ 100, um exemplo. Gerei o arquivo hoje e o recibo é de R$ 100. E ele tem um código de barra dele lá específico com o valor de R$ 100 e a data de vencimento. Tá? Quando você prorroga esse vencimento lá no site, aí você tem um problema. Por quê? Porque o condômino vai tirar isso lá depois da data do vencimento com uma outra data e um outro valor. Então, o código de barras, ele muda. Tá? E aí o que tem acontecido é que alguns bancos não estão mais aceitando. O condômino chega lá, vai lá no site, tira a segunda via, ou ele vai na boca do caixa, ou ele tenta pagar pelo bankline dele lá, pela internet, e não consegue, porque o recibo não está registrado no banco. O banco não tem aceito isso, tá? Hoje, no momento, a gente não tem solução para isso. Pode ser que futuramente, né, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, é tudo muito novo essa questão do registro, a gente não sabe como é que vai ficar. Então, alguns clientes têm tirado essa opção do site. Tá? É complicado, é constrangedor, a gente já ouviu algumas reclamações, mas infelizmente hoje a gente não tem uma solução para dar, porque eu não tenho como saber quem é que está tirando uma segunda via lá no site, como é que eu vou gerar um arquivo disso. Tá? Então, isso é uma questão que vai ser trabalhada ainda pela base, a gente tem que analisar isso com calma, mas hoje a gente não tem solução para isso. Então, para aqueles clientes que já estão com esse tipo de problema, né, tem que tirar a opção de segunda via depois da data de vencimento no site. Aí o cara é obrigado a ir ligar para vocês, é mais um trabalho, né, que vocês vão ter, mas infelizmente, até o momento a gente não tem uma solução. Tá? Então, aqui, voltando aqui à impressão do recibo, o documento aqui, lembra que eu falei lá no início, se ficar em branco aqui, por exemplo, se deixar em branco lá, na geração, lá na tela de lançamento, e aqui colocar recibo, o sistema não vai imprimir, né? Porque lá está em branco e aqui está recibo. Então, deixa em branco, forma de envio, se precisar aqui, se quiser filtrar só pela forma de envio, né? Ou posso filtrar aqui também pelo conta receber inicial e final. E aí vou, tela, laser, e ele apresenta aqui o recibo para a gente, tá? Aqui a mensagem, teste, 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 né? Não saiu aqui o login e senha, porque eu não gerei nesse banco de dados, tá? Mas aí sairia aqui o login e senha do condômino, tá? Para ele acessar o site lá de vocês. E aí aqui, para gerar um PDF, se eu tiver aqui a impressora, né, PDF, aqui o programinha de PDF, é só selecionar aqui, dar o OK, clicar no imprimir, e ele vai abrir a tela para vocês salvarem em PDF, tá? E aí, assim, às vezes perguntam, qual programa que eu posso usar para gerador de PDF? Aí tem vários. E eu baixo direto lá no Baixa Aqui mesmo, tá? Tem o Qt PDF, tem o Simple PDF, tem o PDF Creator, tem uma série lá de programas geradores de PDF que vocês podem instalar aí na máquina, tá? Então, impressão de recibo. E aí, o próximo passo, a gente vai falar dos cancelamentos, tá? Cancelamentos, aí a gente tem o de baixa de recibo, o da emissão, o da geração e do recibo em si, tá? Quando a gente está falando, como o Washington perguntou aí há pouco, eu imprimi os recibos todos e esqueci de gerar o arquivo remessa. Então, nesse caso, eu tenho que cancelar a emissão dos recibos, tá? Então, eu vim aqui em cancelamento de emissão, vou dizer lá o vencimento inicial, né, o condomínio, ou se quiser todos, né, deixa em branco. Vou aplicar o filtro, aí ele mostra aqui todos os recibos, né, que foram gerados. Selecionar todos e processar. Ele cancelou a emissão desse recibo, tá? Ele não cancelou o recibo. Então, quando eu cancelo a emissão, eu consigo gerar arquivo remessa novamente, eu consigo mexer nesse recibo, tá? Porque para mexer no recibo, eu só consigo se ele tiver com status de processado. A não ser, né, que eu habilite um parâmetro, que tem um parâmetro para isso, mas eu particularmente não recomendo deixar esse parâmetro habilitado, desabilitado no caso, porque aí o recibo está emitido, qualquer pessoa pode ir lá e alterar, né, e aí, sei lá, de repente altera o recibo errado, enfim. Então, o ideal é que a pessoa cancele mesmo a emissão, porque aí ela vai saber que é aquele recibo ali que ela tem que mexer, né, e mesmo assim, às vezes ainda cancela a emissão errada, né. Então, cancela a emissão, faz o que tiver que fazer no recibo, imprime ele novamente ou gera o arquivo remessa, tá? E aí eu tenho o cancelamento da baixa de recibo.
E aí eu posso cancelar pelo número do recibo, né, inicial e final. Deixa eu ver se eu tenho algum recibo baixado aqui nesse banco de dados. Tem aqui o recibo 828. Então, eu coloco aqui 828, inicial e final. Não preciso colocar o vencimento, aplico o filtro e ele já aparece aqui, tá? Nessa tela também, gente, eu consigo cancelar um arquivo de baixa KNAB. Então, se eu baixei um arquivo KNAB errado, eu não preciso ir lá e cancelar todos os recibos abaixo de recibo por recibo daquele arquivo. Eu posso cancelar o arquivo inteiro, tá? E aí aqui eu vou selecionar o arquivo pelo nome do arquivo e pela data que eu fiz a baixa. Aí eu coloco, aí aqui sim, eu preciso colocar o pagamento inicial. Então, por exemplo, esse arquivo aqui do dia 14, muito provável que o pagamento dele tenha sido 13, tá? E aí eu aplico o filtro, aqui não vai aparecer porque não cheguei a processar esses arquivos, tá? Aplico o filtro, seleciono todos e processo, tá? E aí, quando eu estou cancelando baixa de arquivo KNAB, é importante eu cancelar, depois eu venho aqui, excluir baixas com erro, né? Aplico o filtro, seleciono e processo e também filtrar os recibos que não foram baixados, porque aí eu não deixo nada preso na tela de recibo, eu cancelo tudo relacionado a esse arquivo. E aí eu posso fazer a baixa novamente, tá? Isso aqui evita que fique aquele monte de recibo preso lá no relatório, que às vezes você baixa o arquivo, aí depois você vai lá e baixa o arquivo novamente, reprocessa o arquivo, quando você vai tirar o relatório, fica um monte de lixo lá, né? Arquivo já importado, isso aqui evita que isso aconteça, tá? E o próximo cancelamento que a gente tem é o da geração de recibo. Eu só consigo cancelar a geração se eu não tiver recibo emitido também, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, eu estou cancelando uma geração de recibo que já foi até baixado, o sistema não cancela. Aí você obrigatoriamente vai ter que cancelar recibo por recibo, porque um recibo daquela geração já foi baixado, tá? A não ser que você cancele a baixa daquele recibo para depois cancelar a geração. Ok? Então, aqui eu só consigo cancelar os recibos processados também, tá? E aí eu posso colocar o contas a receber inicial e final, que foi aquele que a gente gerou. Como eu já emiti, quando eu selecionar aqui, ó, ele vai dizer, ó, foram selecionados, eu já cancelei, né, a emissão daqueles recibos, então eu consigo cancelar. Se eu clicar aqui em cancelar, ele cancelou a geração. Isso significa o quê? Que eu não tenho mais recibo nenhum. Eu cancelei tudo. Filtrar aqui o mês de abril. Ó, não tem mais nada. Eu cancelei todos os recibos daquela geração número 60, tá? E aí, se eu voltar lá no contas a receber lançamento, o meu status vai estar como pendente, ó. Tá? Ele não está mais como liberado. Por quê? Porque eu cancelei. Então, se eu cancelei, significa que eu quero mudar alguma coisa. E isso é um entendimento do sistema, tá? Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu cancelei, ele vai colocar como pendente até que eu vá nesse rateio e mude o status para liberado. Se eu tentar fazer uma geração sem mudar o status, ele deu lá a geração finalizada, né? Olha lá, geração de recibos finalizada. Mas se eu voltar aqui na tela, eu continuo sem nenhum recibo gerado. Nadinha, tá? Então, eu tenho que obrigatoriamente vir aqui, liberado, gerar recibo, finalizado. Recibos gerados novamente, tá? E aí eu consigo fazer o processo todo de novo, imprimir, gerar arquivo remessa, ou então controle de registro, enfim, os processos que eu tiver que fazer, tá? Beleza, gente? Dúvida até agora? Estou indo muito rápido. O próximo cancelamento é o cancelamento de recibo, tá? Existe uma diferença. Obrigada, Léo. Existe uma diferença entre o cancelamento da geração para o cancelamento de recibo, tá? Se eu precisar cancelar todo o meu rateio, gerei os recibos todos, já estava tudo prontinho. O síndico ligou falando que mudou o valor da cota condominial. Ah, tivemos uma assembleia extraordinária aqui e decidimos que o valor da cota condominial mudou. Não vale a pena você cancelar recibo, né? Porque você vai ter que mexer em tudo. Então, o ideal é você
cancelar a geração, né? Ir lá no rateio e alterar o que tiver que ser alterado. Agora, existe um parêntese aí nessa colocação. O que acontece? Às vezes, as administradoras geram os recibos, depois entram em cada recibo, eu já vi isso, entram aqui na tela de recibo e mexem nos recibos diretamente. Em vez de mudar lá no rateio, acha que dá menos trabalho vir aqui. Aí vai aqui e mexe, inclui alguma coisa, né, ou exclui. Se fizer isso, gente, e cancelar a geração, vai perder tudo que foi feito aqui direto na tela, tá? Então, assim, síndico ligou, precisa inserir alguma coisa, vocês têm que avaliar o que foi feito. O que foi feito? Foi feito só a geração? Não mexeram em tela, não inseriram nada manualmente dentro do recibo? Beleza, vou lá e vou cancelar a geração. Agora, se já tiveram uma trabalheira de vir aqui e inserir alguma verba em vários recibos, aí não vale a pena, tá? Aí ou você vê o que vai ser melhor, alterar a cota condominial em recibo por recibo, né, ou cancelar a geração e depois inserir tudo manualmente de novo. Por isso que a gente sempre fala que o ideal é não ficar inserindo coisas manuais no recibo. Vai lá no avulso, gera no avulso, porque aí se você precisar cancelar aquela geração, você não perde o que foi digitado. Tá? A partir do momento que você insere o item dentro do recibo e você cancela a geração, você perde aquilo que você colocou lá, tá? Então, aí vocês vão avaliar o que vai dar menos trabalho para vocês, tá? Então, o cancelamento do recibo, eu consigo cancelar recibos específicos. Claro que eu posso cancelar uma geração inteira, né? Se eu colocar aqui no condomínio todo e colocar a data de vencimento, eu vou cancelar tudo, todos os recibos. Ele vai trazer tudo aqui para mim, de todas as unidades. Consigo cancelar tudo. Tá? Agora, se eu for cancelar só um ou dois, o síndico pediu para, sei lá, para cancelar o recibo, o condomínio não vai pagar o recibo naquele mês, sei lá. Ou ou o condomínio estava devendo XPTO de meses e ele pagou e eu gerei um recibo único, então preciso cancelar os recibos que estavam em aberto. Aí sim você vem aqui e cancela, tá? Aí é só colocar a unidade, no caso desse que eu dei o exemplo aí de devedor, coloca aí o vencimento inicial e final, a unidade, o condomínio, né? E ele vai trazer os recibos para você cancelar. Selecionou o recibo, né? Ou se marcar aqui, selecionar todos. Se não, só seleciona o que vocês querem. E aí, como eu estou fazendo essa seleção aqui, eu estou clicando na minha tecla aqui, Ctrl do teclado, tá? E estou clicando em cima das unidades que eu quero selecionar, tá? Com tecla Ctrl do teclado e clico em cima das unidades que eu quero marcar ou desmarcar, tá? E aí seleciono aqui, clico em processar, ele vai cancelar aqueles recibos, ok? Então, da parte de cancelamento, já vimos todas as opções. E aí a gente tem a baixa. A baixa de recibo, a baixa KNAB e a baixa de recibo por condomínio, né? Deixa eu gerar um arquivo remessa aqui para eu conseguir baixar algum recibo aqui dessa geração. Deixa eu ver a numeração. Então, a gente tem aí o 1194, o 1352. Vamos pegar assim. Baixa de recibo. Então, aqui nessa tela de baixa, estou até com os recibos presos aqui, eu consigo baixar recibos manualmente, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou clicar no inserir um novo registro, vou informar a data de pagamento, né, a data que o condômino pagou esse recibo no banco e a data de lançamento. O que acontece aqui? A data de pagamento é a data que o condômino foi lá no banco e pagou aquilo efetivamente, tá? E a data de lançamento é a data que você vai lançar isso no conta corrente do condomínio. Algumas administradoras utilizam a mesma data nos dois campos, tá? Outras não. Isso aqui vai depender também, voltando a falar, do contrato de cobrança que vocês têm com o banco.
Se a minha cobrança é D mais 1, D mais 2, D mais 3, aí vai depender aqui da data que eu vou, né? Vai variar a data que eu vou lançar aqui no conta corrente do condomínio. Então, por exemplo, a minha cobrança com o banco é D mais 1. Então, o cara pagou ontem, dia 21, mas eu só recebi esse dinheiro hoje, só entrou o dinheiro na minha conta, na conta da administradora hoje. Então, a data de pagamento 21 e o lançamento 22, tá? D mais 2, aí aqui vai ser 23 e assim sucessivamente. Tá? Agora, nada impede que eu lance com a mesma data. Ah, a pessoa pagou dia 21 e eu quero lançar mesmo no condomínio dia 21. Tá? Aqui, número do recibo. Ah, o tipo de baixa, se é manual ou se é no banco. Pagou na administradora, manual. Pagou no banco, marca o banco aqui. Tá? Isso aqui, gente, vai impactar no relatório. Quando você for tirar um relatório de baixas de recibo, você pode selecionar lá o que foi manual e o que foi banco. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha pago no banco, mas você está baixando o manual, você pode deixar marcado o manual ou o banco. Tá? Ou se você faz a baixa KNAB do que pagou no banco e o que paga na administradora é manual, seleciona aqui, porque você pode até tirar um relatório para fazer conciliação bancária aí depois. Né? Só um relatório só do que é banco e só do que foi manual dentro da administradora. Tá? E aí eu vou colocar o número do recibo aqui. Eu vou dar... Oh, esse recibo foi que eu cancelei. Não, tô botando o número errado. 1194. 1194. E aí, se tiver despesa de cobrança, né, dentro desse recibo, eu marco aqui, se eu for cobrar, né, a despesa de cobrança. E esse malote aqui, esse veio do malote do motoboy que passa aí nos condomínios para pegar os recibos, né? Aí eu posso selecionar ali malote também, que depois eu consigo filtrar isso. Se esse recibo estiver sendo pago, nesse caso aqui está sendo pago antes da data de vencimento, né? Então o valor é sem multa e juros, tá? Mas digamos que o recibo aqui, ele foi pago no dia 20/4. Automaticamente o sistema já lança aqui o campo, né, já muda o valor para a multa. Se a pessoa pagar mais à frente, ele já coloca os juros também, tá? E aí eu consigo fazer a baixa desse recibo. Clico aqui em processar baixa. Recibo baixado, tá? Aí a gente vai fazer uma simulação agora daqueles casos que a pessoa faz o pagamento a maior ou a menor, né? Deixa eu pegar o recibo emitido aqui. Deixa eu ver o outro. Vamos pegar esse aqui mesmo, 876. Então, esse aqui já tem multa, já tem juros, tem tudo. Então, o valor dele aqui com multa e juros seria R$ 24.831,08. Digamos que essa pessoa foi no banco e ela pagou lá R$ 24.830. Né? No meu extrato bancário está aparecendo lá 24.830. Como é que eu vou fazer a baixa desse recibo no condomínio? Então, o critério de multa e juros já está aqui, ele pagou a menor. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar no alterar e vou digitar aqui o valor que ele pagou, 24.830. E vou dar Enter. Quando eu faço isso, automaticamente o sistema já abre uma tela para fazer o lançamento da baixa de recibo com diferença. Tá? Nesse caso aqui, ele vai lançar um débito no condomínio de R$ 1,08, que foi o que o condomínio pagou a menor. Ok? Se eu quiser lançar a diferença, só clicar aqui em lançar a diferença. Ele já mudou o valor aqui para 24.830. Vou clicar em processar baixa, ele vai baixar esse arquivo. O recibo, tá? Aí aqui tem uma questão que sempre gera uma certa dúvida no suporte. Quando eu faço a baixa do recibo com diferença, tanto a menor quanto a maior, o sistema ele não deduz isso da cota condominial, por exemplo. Tá? Existe uma dúvida assim, o condômino pagou, a cota condomínio era R$ 1.000, né? Vamos falar em valores redondos para ficar mais fácil.
a cota de condomínio era R$1.000, o condomínio pagou 900. Só que no meu balancete está aparecendo 1.000 e os R$100 lá no débito. É isso mesmo, tá, gente? O sistema ele não vai deduzir o valor pago a menor e nem vai acrescentar o valor pago a maior na cota condominial ou em qualquer outra verba lançada no recibo. Tá? O que ele faz é, ele lança todas as verbas normalmente, os valores lá, nesse caso aqui do meu exemplo, ele vai lançar R$1.000, e no débito, lá na parte de débito do balancete, ele vai lançar os R$100 como diferença de pagamento a menor. Tá? A mesma coisa ele vai fazer para o pagamento a maior. Aí ele vai lançar, claro, na parte do crédito, mas separado das verbas que estavam lá no recibo. Tá? Então, ele nunca vai deduzir da cota condominial ou do fundo de reserva, enfim, ele não faz essa dedução ou esse acréscimo nos valores que estavam no recibo. Tá? Ele lança a conta separada lá, a conta que você vai usar para a diferença, tanto de diferença quanto de pagamento a maior quanto a pagamento a menor, ele vai apresentar essa conta lá no balancete. Tá? Beleza, pessoal? Dúvida na baixa de recibo? Essa aqui é a baixa de recibo manual, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês a baixa KNAB. Então, o que é a baixa KNAB? É a baixa do arquivo retorno da minha cobrança. Tá? Independente se a minha cobrança é ou não registrada, se eu tenho cobrança bancária, o banco pode me enviar um arquivo retorno, perdão. Tá? Então eu tenho que ligar lá para o banco, para o meu gerente ou para a central de cobrança e dizer, olha, eu preciso receber um arquivo retorno para eu fazer as minhas baixas aqui dentro do meu sistema. E o banco vai te enviar isso, independente se a cobrança é com ou sem registro, tá, gente? Então, eu consigo fazer essa baixa. Isso aqui facilita muito, porque se eu tenho lá um condomínio que tem 120 unidades, um exemplo, e todo mundo paga na data ali certinho, se eu não fizer a baixa pelo arquivo KNAB, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar lá na tela de baixa manual, baixando recibo por recibo, 120 recibos, tá? Além disso dar uma trabalheira danada, corre um sério risco, é claro, humano lá fazendo a digitação, a gente sabe que está digitando, o telefone está tocando, um pessoal está falando, o síndico está chegando, corre um sério risco de você digitar uma numeração errada e baixar um recibo incorretamente. Tá? Então, assim, para quem não utiliza ainda a baixa KNAB, sugestão é entrar em contato com o banco, pedir para ele mandar o arquivo retorno para vocês conseguirem fazer essa baixa automaticamente. Tá? Como é que isso funciona? Recebi o arquivo lá do banco, vou salvar numa pastinha lá no meu computador ou na rede. Tá? Vou abrir aqui a tela de baixa KNAB, posso usar a configuração da data que vem dentro do arquivo KNAB e os dias de retenção. O que são esses dias de retenção? É o que eu falei lá na tela de baixa, é o D+1, D+2, D+3 lá do meu contrato de cobrança com o banco. Tá? Mas para usar esses dias de retenção aqui na tela de baixa KNAB, eu preciso informar quantos dias de retenção eu vou usar. E aí onde é que eu informo isso? No cadastro do banco dentro do sistema. Então, se eu uso lá o Bradesco, aqui na configuração KNAB do Banco Bradesco, eu vou dizer que o meu dia de retenção aqui é 1 ou 2, aí depende do que vocês utilizam aí, tá? Então, aqui eu informo os dias de retenção. Só assim eu vou conseguir marcar essa opção e o sistema trabalhar da forma correta. Tá? Se eu não tiver o dia de retenção marcado, aí eu vou ter que, por exemplo, posso usar a data que vem do arquivo, mas aí eu informo aqui o dia que eu vou fazer o lançamento no conta corrente. Tá? Se eu marcar aqui, ele desabilita as duas opções, né? Eu não consigo inserir as datas, mas o dia de retenção tem que estar cadastrado lá no cadastro do banco, tá? Aí vou selecionar o banco, o meu banco aqui, Itaú, enfim, vou selecionar o banco e aqui eu vou selecionar o arquivo na pastinha lá que eu tiver salvo, tá? Seleciono o arquivo, clico em abrir. Ele vai trazer o arquivo aqui na tela, vou clicar em importar e criticar, ele vai puxar tudo para dentro do sistema, vai importar tudo, depois ele muda para essa abinha aqui criticar e aqui ele vai te dizer se tem alguma coisa com erro, tá? Vou clicar em baixar, baixei o arquivo. Se tiver erros, o que vai acontecer? O sistema ele vai prender esses recibos com erro lá na tela de baixa manual. Os recibos vão ficar presos aqui.
E aí eu posso clicar em exibir erros do valor da baixa KNAB, exibir erros de recibos, né, baixados ou cancelados pela baixa KNAB e todos os funcionários. Ele vai me trazer todos os recibos que estão presos. E aí aqui eu vou acertar. Recibo fica preso por quê? Às vezes é recibo que já está cancelado dentro do sistema, às vezes o condômino pagou a maior, às vezes o condômino pagou a menor, tá? E aí esse recibo fica preso aqui nessa tela para você poder fazer o acerto, tá? E por último aqui, falando de baixa também, eu tenho aqui a baixa de recibo por condomínio. Essa baixa de recibo por condomínio, ela só funciona da seguinte forma: todo mundo pagou na data certinho ou na mesma data, sem multa, sem juros, sem nada. E eu não vou usar o arquivo KNAB, eu vou fazer a baixa manual. Então, lembra daquele exemplo lá dos 120 recibos lá do condomínio com 120 unidades? Se todo mundo tiver pago naquela data, ou então uma grande parte, né? Vamos selecionar aqui. Eu consigo baixar também tudo de uma vez só. Lembrando que aqui eu não vou conseguir calcular multa e juros, nada disso, tá? Ele vai mostrar todos os recibos e aí a gente vai selecionar aqui o banco ou caixa. Ele vai trazer tudo na tela e a gente consegue fazer a baixa de todo mundo, tá? Eu vou selecionar com as setinhas aqui, se eu quero todos ou se eu quero apenas alguns, e ele vai trazer todo mundo. Eu clico em processar e faço a baixa dos recibos que eu selecionei, tá? Então, clicando nessas duas setinhas, ele joga todo mundo para o lado de cá, para o lado para fazer a baixa. Clicando aqui só em uma setinha, eu vou selecionando e vou dizendo quais são os recibos que eu quero, tá? E aqui eu cancelo tudo ou cancelo apenas algum. Volto para não fazer a baixa, tá? E aí agora a gente tem o relatório de devedores. Antes de eu entrar no relatório de devedores, eu vou falar aqui do incremento, tá? Então, lá no início, né, eu falei muito de incremento, de liberado, de pendente, de crítica, tá? Então agora a gente vai ver aqui o que é o incremento. O incremento, pessoal, é quando o sistema vai fazer a cópia dos lançamentos lá do contas a receber de um mês para o mês seguinte, tá? Então, o que ele faz? Ele copia tudo que tiver lançado lá dentro daquela situação que eu falei para vocês, do tipo de parcela, né? Se é parcela finita ou infinita, ele vai fazer a cópia. Parcela única ele não copia porque ele entende que é uma só, então não existe cópia para ser feita, tá? Então, aqui a gente vai colocar o vencimento inicial e final do mês que você quer copiar, tá? Então, eu quero copiar de abril para maio. Então, aqui a data de vencimento inicial e final vai ser 5 de abril. Se tiver mais de um rateio, né, mais de um vencimento, é só colocar aqui o final, tá? Então, eu vou copiar de abril para maio. Ok? E marcar o incremento como liberado, pendente ou em crítica. Tá? Se eu marcar como liberado, eu já consigo, depois do incremento, já fazer a geração. Se eu tiver que mexer em alguma coisa, eu posso marcar aqui como pendente. Aí ele vai gerar já o incremento como pendente. Então, ninguém vai conseguir gerar aquilo enquanto eu não for lá e fizer a alteração, tá? Ou em crítica, ok? Então, vou marcar aqui como pendente para vocês verem que ele vai mostrar lá. Então, vou selecionar e vou processar. Então, se eu vier aqui, contas a receber, lançamento. Vou entrar aqui no 4 só para mostrar uma coisa para vocês. Ó, 4, o lançamento 60, né, foi o que eu fiz. Ó, ele marcou aqui agora como incrementado. Por quê? Porque ele copiou já para maio, tá? Então, se eu entrar aqui em maio, tá aqui o rateio como pendente, do jeito que eu selecionei lá. Tá? Então, eu não consigo gerar o recibo enquanto eu não vier aqui e marcar como liberado. Tá? Então, se eu entrar aqui no rateio, tá lá, ó, tudo copiadinho, certinho. Ó. Já mudou a referência da parcela, né? E aqui, ó, obras diversas, ele já colocou a parcela 2/2. Então, se eu incrementar isso para junho, ele já não vai trazer mais a parcela daquela obra. Vamos processar aqui.
tá? Copiado aqui. Ó, cota condominial, fundo de reserva, energia elétrica, acabou. Então, a obra acabou no mês de maio, tá? Então, ele copia tudo. Isso aqui, para aqueles condomínios, como eu já falei, que não tem mudança de valores, é uma maravilha, porque você todo mês é só incrementar e gerar, tá? E para quem tem mudança de valor, aí sim, você vai clicar aqui no rateio e vai alterar os valores que precisam ser alterados. No caso aqui, eu vou alterar a energia elétrica. Então, vou botar aqui 7.500, que a luz está cara beça. Dá até medo de abrir a conta de luz quando ela chega. E aí, fiz a alteração. Vou marcar aqui como liberado. Tá? No meu avulso não tem nada, ó, porque eu tinha colocado como parcela única lá o interfone, né? Então, ele não incrementou também. E aí, é só eu fazer a geração de recibo. Posso colocar lá o número do lançamento, né? Eu vou deixar aqui em branco. E vou colocar a data aqui, 5/5. Se eu vier aqui na crítica, aqui os meus recibos gerados. Vencimento 5 de maio. A crítica sem ser resumida. Tá, gente? Então, o incremento, ele serve para isso. Para copiar os lançamentos de um mês para o outro, você não precisa ficar todo mês entrando lá no Contas a Receber e lançando as verbas do condomínio, tá? Feito uma vez, uma única vez, com parcela infinita lá, ou finita, tudo certinho. Vou só incrementar e alterar o que tiver que ser alterado, tá? E aí, para a gente acabar aqui o Contas a Receber por hoje, né? Eu vou falar dos devedores. Eu tenho os devedores no Sistema Uno. Eu só tenho um tipo de relatório de devedores, né, que é o devedores com reajuste. E aí eu tenho a emissão da carta de cobrança e o cadastro dos modelos da carta de cobrança, tá? Então, devedores com reajuste, eu consigo emitir os relatórios com os recibos, né, que estão em aberto, e aí aqui nesse relatório eu consigo inserir índice, né, para fazer a correção. Eu posso colocar aqui percentual de honorários, taxa de cobrança, honorários de execução e custos judiciais, tá? Não vou entrar profundamente nesse relatório aqui, porque ele é um mundo também, tá, gente? E, se eu não me engano, tem um vídeo lá no YouTube só falando dessa parte de devedores, tá? Depois, quem ainda não acessou lá o nosso canal no YouTube, já tem vários vídeos lá das palestras de webinar que foram gravados, tá? Nesse condomínio aqui, um condomínio bonzinho, não tem nada de devedor. Deixa eu ver se eu consigo achar algum devedor. Aqui, tá? Então, o sistema aqui ele já traz, né, o valor da cota condominial com a multa, com os juros, já traz o valor atualizado da dívida, tá? Os valores atualizados, ok? Esse relatório aqui também serve para quando você for fazer a atualização do recibo, né? O condomínio chegou aí querendo uma segunda via fora da data do vencimento, você pode vir aqui, tirar o relatório, ver quanto é de multa e juros, não precisa ficar fazendo cálculo na máquina, vê o valor da multa, o valor dos juros e já lança no recibo para o condômino fazer o pagamento, tá? Tanto na administradora como na rede bancária. E aí eu tenho aqui, antes de falar da emissão, eu tenho que mostrar para vocês a carta, né? Nessa opção de carta de cobrança, eu vou inserir os meus modelos de carta. Ok? A carta com o número 0, ela vai ser sempre o nada consta. É claro que vocês vão colocar um texto aqui, né? E aí, quando o condômino pedir uma carta de nada consta, vocês conseguem fazer a geração, tá? Ela vai ser sempre com o dias para cobrança 0. Então, quer dizer que o cara não tem nada, não está devendo nada. Aí vai sair o texto. Esse texto aqui tem que ser um texto genérico, tá, gente? Porque quando eu for emitir a carta, ele vai pegar o texto que está aqui, porque eu já conectei com o cliente, o texto da carta está assim, condomínio do edifício fulano de tal, aí assinatura que assina a síndica fulaninha, não sei o que lá das quantas, não sei o que. Se for tirar para um outro condomínio, vai sair com essa informação,
Tá? Então, eu sempre digo, o modelo de carta ele tem que ser genérico, ele não pode ter nome do condomínio, o número da unidade, valores, nome do síndico, nada disso. Tá? É um texto que vocês vão criar aí. Aqui tem até um, ó, prezado senhor, né? Informamos que consta em nosso... Por quê? Você pode usar isso aqui para qualquer condomínio. Tá? Então, a mesma coisa acontece ali com o nada consta. Aqui vocês vão clicar aqui no alterar o registro e vão colocar o texto de vocês aqui. Pode copiar e colar do Word também, tá? Aí salvou. Quando for gerar o nada consta, vai sair com o texto que tiver aqui. A mesma coisa acontece com a carta de cobrança, tá? Nesse campo dias para cobrança, você vai dizer para o sistema a partir de quantos dias após a data do vencimento você quer mandar a carta de cobrança. Então, nesse caso aqui, 4 dias. Então, o recibo venceu dia 5, no dia 9 eu já consigo gerar a carta de cobrança. Antes disso, não. Tá? Se eu só gero carta de cobrança após 15 dias, então vou colocar aqui 15. Já tem uma outra carta aqui, peraí. Já tem uma aqui com 15. Deixa eu botar essa daqui para 45. Então, se eu quiser uma carta com 15, eu vou colocar 15 aqui e o sistema vai imprimir após 15 dias da data do vencimento, ele gera a carta de cobrança. Tá? Tem administradora que gera com 30 e tem aqueles casos também que com 15 dias é um texto mais brando, né? Aquele, não identificamos o seu pagamento, birerê, blá, 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 blá. Posso fazer isso. Então, com 15 dias eu coloco um texto aqui mais tranquilo, né? Brando, dizendo para o cara que por algum motivo do banco, o banco pode estar errado e a gente não identificou o pagamento ainda, tá? Aí eu posso criar uma outra carta. No caso aqui, essa aqui está com 45, está com esse texto aqui doido de teste, com um texto mais, né, específico lá, dizendo, olha, você tem o prazo, igual aquela outra que estava ali, né? Você tem um prazo de até 72 horas aqui para comparecer na administradora para quitar o débito. Então, o que vai acontecer? O sistema a partir de 15 dias, ele gera de 15, se eu colocar uma com 15 e a outra com 30, a partir de 15 dias da data do vencimento, ele vai gerar o primeiro modelo de carta até 29 dias. Então, de 15 a 29 dias, ele vai gerar esse primeiro modelo. Depois de 29 dias, que o próximo que vai ser aqui 30, um exemplo, tá? Ele já gera o segundo modelo. Tem administradoras que têm até 4 modelos de carta. Aí vai depender da quantidade de dias que vocês vão fazer o cadastro aí, tá? Então, esse campo dias para cobrança é para isso, para você indicar para o sistema a quantidade de dias que você quer gerar a carta de cobrança após a data do vencimento, ok? E aí, para a gente fechar, o nosso bate-papo de hoje é a emissão da carta de cobrança. Então, aqui na emissão, eu consigo colocar a data inicial e final aqui e vou selecionar o tipo de carta que eu quero gerar, tá? Nesse caso, eu vou deixar em branco, e nesse condomínio aqui nem tem devedores. Vou botar aqui de 1/1 até 22/3. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Opa. Tipo de documento, não vou botar a forma de envio. Aí ele mostrou aqui, ó. Tá, então nesse caso aqui já saiu, o cara tá devendo mais de 30 dias, então ele já saiu com o segundo modelo lá de carta, tá? Possíveis problemas para não gerar a carta de cobrança. Tô tentando gerar a carta de cobrança aqui e não tá saindo. Primeiro verifica lá no contrato, lá no cadastro do condomínio, na aba envio, se ele tem o tipo de documento cadastrado. Aqui, quando você vai gerar a carta, é obrigatório você dizer qual é o tipo de documento. Tá? Nesse caso aqui eu tenho 3 tipos, ata, carta e circular. Mas para gerar isso, lá no cadastro do condômino, na unidade, deixa eu abrir aqui. Aqui no envio, o tipo de documento tem que estar cadastrado. Então, se lá na hora de gerar a carta eu estou marcando que o tipo de documento é ata, esse condômino aqui tem que ter ata aqui. Se não tiver, eu não consigo gerar para ele, tá? Esse é um clássico erro de emissão de carta de cobrança. Às vezes o condômino não tem o documento vinculado e aí lá na hora da geração está selecionando o documento, não vai sair a carta, tá?
Então, aqui eu marquei a ata, ali está todo mundo com ata, então eu consigo fazer a geração da minha carta. Na carta aqui também eu posso imprimir o cabeçalho, imprimir duplex, tá? Vai sair frente e verso igual o recibo. Posso também imprimir os recibos que estão em aberto, tá? E ordenar por vencimento, ascendente ou descendente. Aí no caso que imprimir a carta de nada consta, tá? Não imprimir as unidades que estiverem marcadas como jurídico. E imprimir o endereço do condomínio e empresa cobrança, tá? O que é essa empresa cobrança aqui? Tem uma lei, que agora eu não me recordo qual é o número dela, que ela proíbe as administradoras de cobrarem honorários advocatícios, né? Então, qual foi a solução aqui dentro do sistema? Você pode criar lá no cadastro da empresa, aqui em tabelas gerais, principais empresa, você pode criar aqui uma empresa que você vai marcar como empresa de cobrança. Vamos botar um teste aqui. Então, quando você for tirar qualquer tipo de relatório de devedores, tá, ou carta de cobrança, ela vai sair em nome dessa empresa e não em nome da administradora, tá? Só vou marcar aqui como empresa cobrança. E aí, quando eu for emitir o relatório, a carta de cobrança, no caso, eu posso marcar aqui empresa cobrança. Então, a informação que vai sair na carta, selecionar a carta. Ó, teste cobrança. Tá? Então, o que vai sair na carta vai sair tudo relacionado a essa empresa de cobrança. Se eu desmarcar aqui, sai como base ADM. Tá? Então, para aquelas administradoras que fazem a cobrança, fazem os acordos aí dentro direto, cobram honorários, taxa, enfim, pode criar essa empresa cobrança. Na hora de imprimir os relatórios de devedores, marcar lá a empresa cobrança, que no relatório de devedores também tem essa opção, tá? Aqui, ó, empresa cobrança, tá? E aí o relatório também sai no nome, ó, teste cobrança, ok? E aí vocês evitam aí um problema por conta dessa lei, que agora eu sinceramente peço até desculpa para vocês, mas eu não lembro o número dela, tá? E aí fechamos o nosso bate-papo de hoje, gente. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sugestão também, se alguém tiver alguma sugestão, até mesmo de temas para as próximas palestras, tá? Aí deixo aberto para vocês falarem aí, digitarem no caso, né, um pouquinho. E eu já tô com a minha garganta seca. Ô, Léo, obrigada. Obrigada mais uma vez pela presença. Você estava na semana passada, não estava? No Contas a Receber? Eu acho que você estava. Isso. Tá, peço até, vou pedir desculpa aí a vocês pelo transtorno aí do acesso, né? Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Vocês não, quem tentou acessar aí 3 horas da tarde não conseguiu. Ainda bem que a gente conseguiu contornar aí, mandar um e-mail para vocês de lembrete, né, com o link para vocês conseguirem fazer o acesso, tá? Bom, acho que por hoje a gente encerra por aqui, né? Mais uma vez aí agradeço a presença de vocês, a presença virtual. Obrigada a todos. Um ótimo final aí de semana para vocês, um bom trabalho. Espero ter conseguido aí esclarecer algumas dúvidas, otimizar o trabalho de vocês na administradora, tá, gente? Obrigada aí mais uma vez. Boa tarde a todos e até a próxima.